Bem-vindos e bem-vindas ao Juris 360 Lab. Que bom ter vocês aqui com a gente para mais uma análise jurídica. Hoje, a gente vai dar uma olhada em algumas decisões bem importantes do STF, o Supremo Tribunal Federal. Elas saíram no informativo 1090, lá de abril de 2023. Isso aí. A ideia é justamente essa, né? Pegar o essencial desses julgados, entender a lógica por trás deles e, claro, apresentar um panorama claro do que foi decidido e, mais importante, por que foi decidido assim. Perfeito. Para a gente organizar a conversa, vamos focar em 4 temas principais, tá? Primeiro, a gente vai mergulhar um pouco mais fundo, assim, no recurso extraordinário 1232-885, lá do Amapá. Ele gerou o tema 1128 de repercussão geral. É aquele caso da transposição de empregados públicos para o regime estatutário, sabe? Sem concurso. Esse a gente detalha mais. Exato. Esse é o primeiro. Depois, a gente tem mais 3 na nossa lista. A ADPF 734, de Pernambuco, que discute aqueles limites para policiais civis participarem de manifestações. Aí tem a ADI 5545, do Rio de Janeiro, que questionou a coleta obrigatória de DNA de mães e bebês em hospitais. E, por último, a ADPF 475, do Distrito Federal. Essa trata da liberdade de expressão de militares em relação a críticas e o Código Penal Militar. Nossa, bastante coisa interessante mesmo. Temas bem variados, né? Sim, tocam em direito administrativo, constitucional, até um pouco de civil e penal militar. Todos com implicações bem relevantes. Mas vamos começar pelo primeiro, o tema 1128 do Ré do Amapá. Combinado. Então, nesse ré do Amapá, qual era o ponto central da discussão? Olha, o centro da questão era uma norma da própria Constituição do Amapá. Ela permitia basicamente que empregados de empresas públicas que foram extintas fossem, digamos, aproveitados diretamente no quadro estatutário do Estado. Ah, então virariam servidores estatutários sem fazer um novo concurso específico para aquele cargo. Exatamente isso. E o STF, bom, bateu o martelo dizendo que isso é inconstitucional. E qual foi o principal argumento para dizer que é inconstitucional? O argumento é bem direto, na verdade. É a violação do artigo 37, inciso 2º, da nossa Constituição Federal. Esse artigo é, tipo assim, a base para garantir um acesso justo e igualitário ao serviço público no Brasil, né? Ele exige o concurso público. A famosa regra do concurso. Justamente, qualquer tentativa de contornar essa regra, seja por transposição, absorção, aproveitamento, o nome que derem, acaba ferindo princípios essenciais: isonomia, impessoalidade, moralidade administrativa. Entendi. É a reafirmação dessa regra de ouro mesmo. E eles mencionaram algum caso anterior, algum precedente para reforçar? Sim, sim. O STF lembrou de decisões anteriores na mesma linha, como a ADI 1350, e também citaram a súmula vinculante 43, que já proíbe outras formas de investidura em cargo público sem o devido concurso. A tese que ficou definida no tema 1128 foi bem clara, né? É inconstitucional uma Constituição estadual permitir essa passagem direta de empregado para estatutário sem concurso. E na prática, lá no Amapá, o que aconteceu por causa dessa decisão? Qual foi a consequência? Bom, a consequência direta foi que essa norma da Constituição do Amapá, o artigo 65A, foi declarada inconstitucional. E aí, por arrastamento, como a gente diz, uma lei e um decreto do Estado que regulamentavam essa transposição também foram invalidados. Ah, então derrubou tudo que se baseava nessa norma. Exatamente. O tribunal de lá, o TJ do Amapá, tinha até validado a prática antes, mas o STF reformou essa decisão. Certo, ficou bem claro o impacto dessa primeira decisão. Agora, vamos dar uma passada rápida pelos outros 3 julgados que você mencionou. Começando pela DPF 734, sobre os policiais civis lá em Pernambuco. O que ficou decidido ali? Nesse caso, o STF considerou que as normas estaduais que restringem a participação de policiais civis em manifestações, sejam elas de apoio ou de crítica a autoridades ou atos do governo, são constitucionais. O entendimento foi que essas restrições são proporcionais. Proporcionais por quê? Porque levam em conta a natureza da função policial, né? A necessidade de hierarquia, de disciplina e o fato de serem agentes do Estado armados. Então, nesse contexto específico, a restrição à liberdade de reunião e expressão foi vista como válida,
É um equilíbrio delicado, sabe? Sim, faz sentido pensar nesse equilíbrio, dada a função deles. Ok, e a ADI 5545 do Rio sobre a coleta de DNA? A ideia parecia ser de segurança, para evitar troca de bebês, não? Sim, a intenção declarada da Lei do Rio era essa: prevenir trocas em maternidades obrigando a coleta e o armazenamento de material genético de mães e bebês recém-nascidos. Mas não passou no STF. Não passou. O Supremo considerou a lei inconstitucional. O foco principal foi a violação do direito à intimidade e à privacidade, direitos que estão lá no artigo 5º, inciso X da Constituição. Além disso, pesou muito a questão da falta de consentimento informado das mães. Ah, a obrigatoriedade pegou mal. Exato. E também a desproporcionalidade da medida. O STF entendeu que existem outras formas menos invasivas de garantir a identificação correta dos bebês. A privacidade acabou prevalecendo nesse caso. Nossa, que questão delicada mesmo. Bom, para fechar esse bloco, a ADPF 475 sobre as críticas feitas por militares. Como o STF lidou com a liberdade de expressão versus a disciplina militar? Pois é, nesse caso, o STF decidiu que o artigo 166 do Código Penal Militar é compatível com a Constituição. E o que diz esse artigo mesmo? Ele tipifica como crime a crítica pública feita por um militar a um superior hierárquico ou a atos e resoluções do governo. A lógica do STF foi que, no ambiente militar, a hierarquia e a disciplina são valores fundamentais, essenciais para manter a ordem interna e a própria segurança nacional. Então, essa restrição específica à liberdade de expressão, nesse contexto militar, foi considerada justificada para preservar esses pilares das Forças Armadas. Entendido. Então, demos uma boa geral nesses 4 julgados bem relevantes do Informativo 1090, fomos do concurso público até limites de expressão para categorias específicas e direitos fundamentais como a privacidade. Exatamente. Foi um panorama destacando os pontos-chave de cada uma dessas decisões importantes. Ótimo. Cobrimos bastante terreno neste primeiro bloco. A gente se vê no próximo bloco para continuar a análise. Olá, seguindo aqui com nossa análise do Informativo 1090 do STF. Vamos para o bloco final de julgados. Isso aí. Hoje a gente olha para 4 decisões importantes do plenário. Tem remuneração de deputado estadual, tem a criação dos GAECos, né? Aquela questão dos grupos de combate ao crime organizado. Exato. E também um tema eleitoral sempre relevante. Como ficam os votos para candidatos com registro pendente? O tal do subjúdice. E para fechar, um de tributário com repercussão geral. Tema 1247, sobre PIS/COFINS e anterioridade. Bastante coisa, né? Bastante. O objetivo é entender o essencial, né? As teses, os porquês do Supremo nessas áreas-chave: constitucional, eleitoral, tributário. Perfeito. Então, começando pela ADI 6545. Era uma lei de Santa Catarina que atrelava o salário dos deputados estaduais a 75% do subsídio dos federais. O STF não gostou disso, né? Não gostou mesmo, declarou inconstitucional. O ponto central, assim, é que a emenda constitucional 19 foi bem clara. Subsídio de deputado estadual tem que ser fixado por lei própria do Estado. Artigo 27, parágrafo 2º da Constituição. Não pode ser só um cálculo automático, tipo, pega o federal e aplica 75%. Exatamente. Isso, para começar, fere a autonomia do Estado, né? O pacto federativo. Cada estado tem que ter liberdade para legislar sobre a sua própria remuneração. E tinha mais algum problema além da autonomia? Sim, viola também o artigo 37, inciso 13 da Constituição, aquele que proíbe equiparação de remuneração no serviço público, sabe? A ideia é justamente evitar o tal efeito cascata. Ah, o famoso efeito cascata. Um aumento num lugar dispara aumentos automáticos em outros. Isso. Sem discussão específica, sem passar pela Assembleia Legislativa como deveria. O STF até estendeu a decisão para outras leis estaduais mais antigas que tinham essa mesma vinculação. A autonomia exige lei própria, não pode ser a reboque da União. Entendido. Bom, vamos mudar de assunto. ADIs 2838 e 4624. Criação dos GAECos lá em Mato Grosso e Tocantins. E aí, esse modelo foi validado? Foi sim. O STF considerou constitucional. O entendimento é que a Constituição de 88 deu um papel mais amplo para o Ministério Público.
sabe? Permite que a lei dê outras funções para ele, desde que compatíveis. E investigar crimes é uma função compatível. É assim. O próprio STF já tinha validado isso antes, né? Tem até o tema 184 de repercussão geral sobre isso. Os GAECos são vistos como órgãos internos do MP, coordenados por membros do MP, então a autonomia funcional está preservada. Mas, e o fato de ter policiais, civis e militares nesses grupos, não dá uma confusão de comando, assim? Olha, o Supremo analisou isso, entendeu que essa participação é temporária. O policial fica com um vínculo funcional ali no GAECO, para aquela atividade específica, mas o vínculo disciplinar continua sendo com a polícia dele, a de origem. Ah, entendi. Fica tipo uma sessão de servidor. Exato. Foi essa comparação que o STF fez. Algo comum na administração. Então concluíram que não tem inconstitucionalidade nisso. É um modelo de cooperação que funciona. E foi validado. Beleza. Agora um tema que sempre gera debate. Eleitoral. Candidatura sub júdice. ADIs 4.513, 4.542 e a ADPF 223. Como ficam os votos para esses candidatos em eleição proporcional? Contam para o partido? Não contam. Então o STF deu uma interpretação para o artigo 16A da Lei das Eleições, para clarear isso. A regra geral ficou assim. Se no dia da eleição o registro do candidato estava deferido ou se ainda nem tinha sido julgado, os votos dele contam para o partido. Mesmo que depois, mais pra frente, o registro seja indeferido. Mesmo assim, a ideia é prestigiar a vontade do eleitor naquele momento, né? A soberania popular. E também o papel dos partidos no sistema proporcional. A foto do dia da eleição é o que vale a princípio. Tá, essa é a regra geral. E a exceção? Quando que esses votos não entram na conta do partido? A exceção é se, no dia da eleição, o registro do candidato já estava indeferido, mesmo que ele tenha recorrido e a decisão final ainda não tenha saído, ou seja, sub júdice. Nesse caso específico, os votos não são considerados para o cálculo do quociente partidário. Entendi. O marco é a situação no dia da votação mesmo. Exato. Mas tem uma ressalva importante que o STF fez. Se ficar provado depois que houve má-fé, alguma fraude para conseguir o registro ou para atrasar a decisão judicial, aí sim esses votos podem ser anulados. Faz sentido para evitar a malandragem. Bom, para fechar nossa conversa de hoje, tema 1247 de repercussão geral. RE 1390517. Piscofins sobre combustíveis. Isso. O caso era de decretos que reduziram os coeficientes lá, uns descontos nas alíquotas, na prática aumentou o imposto a pagar. E a pergunta era, esse aumento, que veio por decreto e de forma meio indireta, precisa respeitar a tal da anterioridade nonagesimal, aqueles 90 dias? E a resposta do STF foi um sonoro sim, precisa respeitar. A tese que fixaram no tema 1247 deixa isso bem claro. Mesmo que o aumento da carga tributária seja indireto pela redução de um benefício fiscal e mesmo que seja feito por decreto... Dentro dos limites que a lei permite para o decreto, claro. Claro. Mesmo assim, tem que esperar os 90 dias previstos lá no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, para contribuições sociais. E por que essa exigência é tão importante? Qual é o impacto prático? Olha, é a segurança jurídica, né? A previsibilidade para o contribuinte. Não dá para ser pego de surpresa com o aumento de imposto de um dia para o outro. As empresas, as pessoas, precisam de um tempo mínimo para se planejar, para ajustar o orçamento. É o princípio da não surpresa em ação, exatamente. Mesmo quando o governo não aumenta a alíquota diretamente, mas tira um benefício, o efeito no bolso do contribuinte é o mesmo, pagar mais. Por isso, a proteção da anterioridade nonagesimal se aplica. Ufa! Cobrimos bastante coisa importante hoje. Desde a grana dos deputados estaduais, a estrutura do MP no combate ao crime, as regras complexas das eleições proporcionais e essa questão crucial da previsibilidade tributária. Pois é. E o interessante é pensar como essas discussões, que às vezes parecem muito técnicas, né? Contar voto aqui, aplicar prazo de 90 dias ali, como isso tudo, no fundo, define como a nossa federação funciona, como os poderes se relacionam e como o cidadão é protegido de mudanças bruscas do Estado. É um ponto
excelente para reflexão. Ver como o Supremo vai ajustando essas regras mostra muito desse equilíbrio delicado entre o que está na lei, o jogo democrático e a necessidade de segurança no dia a dia. Isso tem um impacto enorme. Sem dúvida. Bom, agradecemos a quem nos acompanhou em mais essa análise. Se gostou da discussão e quer continuar por dentro, considere se inscrever aqui no Juris 360 Lab e deixar aquele like. Até a próxima!